Foi. Olá, meus alunos de Economia 1 da Faculdade Sobresp. O assunto de hoje é Economia Clássica. Economia Clássica nós temos, na verdade, Smith, Malthus, Ricardo, C. e Mill. Estou falando de 5 autores na Escola Clássica e nós vamos iniciar com Adam Smith. Nós vamos iniciar a Escola Clássica com Adam Smith. Mas ficamos desde já acordado que toda a escola clássica, a base da escola clássica chama-se liberalismo e liberalismo econômico. A base da escola clássica chama-se liberalismo e liberalismo econômico. O que é o Estado liberal? O que é o Estado liberal? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. O Estado liberal é o Estado não intervencionista na economia. É o Estado não condutor da economia. Ou seja, num Estado liberal, eu não tenho Bolsa Família, eu não tenho Vale Gás, eu não tenho universidade pública, eu não tenho SUS. Esse é um Estado liberal. Tá? O Estado deve manter o mínimo para a população. Isso que defende o Estado liberal. As pessoas têm liberdades individuais. Isso que defende o Estado liberal. Há pouca ou há nenhuma intervenção no Estado, há pouca ou há nenhuma intervenção do Estado no ambiente econômico. No Estado liberal, atenção, no Estado liberal, eu devo trabalhar com um mínimo de acesso à educação, à saúde e também à infraestrutura. Isso que prega uma questão no Estado liberalismo. Nos tempos atuais, no decorrer das videoaulas, no decorrer das nossas discussões, eu vou chegar lá já no século XX, no Estado keynesiano, um Estado já paternalista, que é o que nós temos hoje. Uma conjunção de fatores chamado neopaternalistas ou neokeynesianos. Mas fica a dica, quando eu falo de escola clássica é liberalismo, liberalismo econômico. Liberalismo econômico é o Estado não intervencionista na economia. Eu acho que isso que é o mais importante. Vamos lá, quando eu falo de Adam Smith é o pai da escola clássica. Adam Smith é o pai da escola clássica. Ele é o autor mais importante que a gente vai estudar dentro da escola clássica. Fica a dica, quem olhou o vídeo da fisiocracia, lá na fisiocracia, a terra era a fonte de riqueza. E a França era o país de análise. Já na escola clássica, é importante ressaltar isso, a Inglaterra é o país de análise, é o cenário. Por que o cenário? Porque eu estou durante a primeira Revolução Industrial. Então isso nós temos que ter em consideração. Então toda a análise da escola clássica, ela tem como pressuposto básico a primeira Revolução Industrial que ocorre na Inglaterra, no distrito principalmente de Manchester. Então tá ali a indústria de fiação, de tecelagem, também eu vou ter o carvão. Logo, que vai ser na verdade a grande energia, a grande locomotiva. Ponto. Nesse cenário, Adam Smith ele parte de 3 teorias. Ele vai falar do laissez-faire, que é o livre mercado, a hipótese da mão invisível e também a divisão do trabalho. Já foi questionado pelo Christopher e ele fez um questionamento. O que seria a mão invisível? Ele me mandou um WhatsApp perguntando já. A mão invisível é aquela que defende os teus interesses egoístas. Ou seja, através do teu mérito, através do teu egoísmo, eu passo a beneficiar outras pessoas. Vamos a um caso que eu falei para o Christian lá. Vamos supor que tu é promovido, tu começa a bater meta, tu começa a ganhar mais na tua instituição financeira. A partir desse ponto, eu contrato uma secretária. Eu troco de carro, eu troco de casa. Ou seja, a partir do meu interesse, a partir do meu egoísmo, entre aspas também, porque eu sou egoísta em querer ser isso e não dividir, através do meu egoísmo e também da minha meritocracia, porque eu tive um mérito em chegar onde eu estou, eu começo a beneficiar outras pessoas. Eu começo a beneficiar um bem-estar coletivo. Essa é a mão invisível. A mão invisível que ela começa a regular o mercado através do meu interesse e do meu interesse egoísta. Mão invisível também pode ser entendido, o conceito de mão invisível é aquela pergunta que tu geralmente faz. Eu sou tão qualificado quanto a Michelle, eu sou tão qualificado quanto o Christian, eu sou tão qualificado quanto a Mayara,
Tá? Então, o que acontece? E como é que eu não consegui esse emprego? Acho que todo mundo já passou nesta situação. Como é que o Matheus chegou lá se ele é menos qualificado, que o Christopher menos qualificado, que a Mayara menos qualificado que a Michelle? Como é que ele chegou lá? Eu costumo dizer, como exemplo, que foi a mão invisível, que colocou o Matheus no local ao que ele está. Quando eu não consigo justificar o porquê, eu digo a mão invisível que acabou colocando ele lá. Talvez algum contato, famoso quem indica, isso e fica bem claro no conceito de mão invisível, o qual Adam Smith, o pai da escola clássica, um dos principais economistas da escola clássica, do liberalismo econômico, ele ficou, na verdade, amplamente conhecido. Sobre a hipótese da mão invisível, tem um link no slide qual eu disponibilizei para vocês. Esse link ele mostra uma transição. Atenção, esse link ele mostra um vídeo de 5 minutos e 13, ele mostra uma transição quando eu saio das oficinas medievais e começo a ter um caráter de indústria. Quando eu saio de locais distintos, o que são locais distintos? O Matheus produz uma parte, o Christian outra, a Mayara outra e a Michelle outra. Então eu tenho a manufatura, no caso, ela é produzida em 4 locais distintos e vai para um 5º local onde é montado. Atenção para isso, atenção que eu estou falando. Eu estou de 4 locais distintos, que é chamada oficina medieval, e passo aí para um único local. Eu começo a ter uma cara, eu começo a ter a possibilidade de me constituir quanto empresa, quanto indústria. Tá? É o que eu costumo dizer, é uma pré-indústria. Tá? Eu não sou indústria ainda, mas eu vou vir a me consolidar. Tá? E como é que ele faz a análise da divisão do trabalho, e no vídeo ele está bem explicativo, mas vamos entender isso. Tá? Atenção aqui, para fazer um único alfinete, eu tinha até 16, eu acho que é 16 o exemplo que está aqui, deixa eu buscar o exemplo certinho para vocês, para fazer, não tem aqui, mas vamos lá, mas para fazer um único alfinete, eu tinha até 16 pessoas. Eu estou falando daquele alfinete de fralda, não o alfinete aquele de percevejo, tá? Para fazer um único alfinete, eu tinha até 16 pessoas. Então a primeira pessoa, atenção, a primeira pessoa, tá? A primeira pessoa é aquela que desenrola o metal. E a 16ª pessoa é aquela que embala. Muito provavelmente neste processo aqui, tá? A atividade mais complexa é a atividade aquela que vai tornear, o alfinete. Vamos lá. Ou seja, eu tenho funções nessa pré-linha de montagem, nessa pré-indústria, funções mais complexas e funções menos complexas. Ou seja, aquele que só embala o alfinete, é a atividade menos complexa. E aquele que torneia o alfinete é a atividade mais complexa. Atenção, a atividade mais complexa neste processo é a atividade mais bem remunerada. E por que é a atividade mais bem remunerada? Porque é a atividade mais complexa e poucas pessoas sabem ou entendem como fazer. Uma analogia com o mundo atual, essa teoria é verdadeira. Aquelas pessoas que exercem atividades mais complexas são pessoas que estão ganhando mais. Correto? Essa teoria que eu estou falando do século XVIII para o século XIX. Tá? Século XIX propriamente dito, estou migrando do século XVIII para o século XIX. E aqui ele afirma: quem exerce a atividade mais complexa automaticamente é a pessoa que está ganhando mais. E nos dias atuais também é assim. Em contrapartida, aquela pessoa que só embala o alfinete é aquela pessoa que ganha menos. Ou que ganha o teto, se eu trouxer para os dias atuais, é aquela pessoa que ganha o teto da profissão. Ponto. Então a gente já sabe que para produzir um alfinete numa pré-indústria, numa pré-linha de montagem, aquelas pessoas que exercem atividades mais complexas automaticamente são as pessoas que acabam ganhando mais. Ponto. Matamos isso. Segundo ponto interessante. Dessas 16 funções, tu faz sempre a mesma função.
E por que tu faz sempre a mesma função? Essa é a dica. Porque quando tu faz sempre a mesma função, tu acaba fazendo cada vez mais rápido. Quando tu faz sempre a mesma função, tu faz mais rápido. Tu faz no automático, tu produz de forma automática. E quanto mais rápido tu faz, o menor tempo tu acaba por utilizar. Ou seja, tu aumenta a tua produção. Ponto. Tu acaba criando macetes e tu acaba até então inovando. Se eu trouxer para os dias atuais como é que isso funciona, de tanto eu fazer sempre a mesma atividade, eu acabo criando macetes. O computador é um exemplo disso. Eu começo só o Ctrl+C, o Ctrl+V, o Ctrl+Z, para quê? Para mim ocupar um tempo menor e acabar produzindo mais. Esse era um dos pontos positivos no caso da divisão do trabalho. Obviamente, eu também tenho um outro problema, que é o ponto negativo. Vamos lá. Eu estou criando um funcionário, um colaborador, trazendo para uma realidade atual, que eu costumo chamar ele de acéfalo. Acéfalo ou acerebral. O que significa isso? Quando eu faço sempre a mesma função, eu não estou percebendo o final do produto o qual eu estou fazendo. Eu não estou percebendo o final do produto o qual eu estou fazendo. Da mesma forma, eu nunca vou chegar a fazer algo complexo. Então, eu nunca vou chegar a ganhar mais. Esse é outro detalhe. Porque eu sempre faço a mesma atividade com o menor tempo, eu faço mais rápido. Ok, mas eu crio uma limitação. E essa limitação, quando eu não faço atividade complexa, eu também vou acabar ganhando menos. Outra coisa importante, se eu tiro da linha de montagem, eventualmente a pessoa faleceu ou a pessoa ficou doente, muito provavelmente esta produção também ela vai parar. E por que a produção para? Porque ninguém aprendeu o serviço do outro. Eu só sei fazer uma coisa. Eu não aprendi o que o outro sabe fazer. E se eu trouxer essa discussão, para o ambiente atual dos negócios, eu vou ver. Quando a pessoa sai de férias, daí sim que tu vai perceber que tipo de atividade que ela faz. E se é complexa, se não é, e se demora muito tempo ou não. Então, se eu tiro uma pessoa dessa pré-linha de montagem, dessa pré-indústria, o que acontece? Muito provavelmente a produção ela vai cair, a produção ela vai baixar. Atenção, muito atenção, muito provavelmente questão certa, o qual nós iremos trabalhar também na nossa avaliação posteriormente. No final desse slide que está aqui, que é a escola clássica, tem 3 questionamentos e o primeiro é: explique a divisão do trabalho proposta por Smith, ressaltando pontos positivos e negativos. Nos dias de hoje, a teoria da divisão do trabalho de Smith é utilizada pelas empresas? Atenção, muitas empresas utilizam isso. Eu vou dar dica aqui. O McDonald's utiliza isso hoje. Acho que fica bem claro e ainda remunera lá o funcionário do mês. Só que eles fazem diferente. Todo mundo passa por uma função e aquela função que vai ser mais rápida, a pessoa acaba ficando. A mão invisível está presente hoje no mercado de trabalho. Os interesses que nos movem são interesses egoístas? É um questionamento. 3, 4 linhas por questão é suficiente. A questão 3 é mais uma provocação, o qual vocês vão ter que receber. Ok, pessoal? Escola Clássica por hoje era isso.